Olá, bom dia! Os servidores da UFRN estão em greve e com isso surgem muitas dúvidas quanto à legitimidade do movimento. Segundo o artigo 9º da Constituição, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. No Diálogo Plural de hoje, vamos falar sobre o direito de greve do serviço público com a presença de Edson Lima, que é coordenador da Fazubra, e do vereador Sandro Pimentel, que é da base do Sinteste-RN. E é a eles hoje que eu dou o meu bom dia aos meus convidados e vamos falar sobre essa greve que começou. Como semana passada a gente também estava falando aqui no programa, as coisas que as pessoas ainda têm dúvida, né? Quem pode, quem não pode entrar nessa questão do movimento. Eu vou começar com você, Sandro. O que é que diz a lei de greve, né? Que muita gente, às vezes, não sabe por que ela se refere apenas à iniciativa privada. Camila, satisfação, bom dia. Quero aqui fazer uma saudação aos meus colegas, servidores, grevistas como eu, ou não, né? A lei de greve, como você falou na abertura do programa, né? Tem a previsão na Constituição e tem a previsão também numa lei que veio logo na sequência em 89, que é a 7783 de junho de 89, que logo no artigo 1º diz exatamente, repete o que a Constituição já fala, que é um direito assegurado dos trabalhadores que compete a eles, os trabalhadores, decidirem entrar ou não em greve. E obviamente a decisão ela é feita com muita responsabilidade, com muitos parâmetros, né? Tudo se analisa, as greves não são feitas assim de qualquer jeito, e nós entendemos que é um instrumento muito caro à classe trabalhadora. Nós conseguimos, com muita luta, colocar o direito de greve na Constituição. Isso não foi fácil, isso precisa muita gente morrer, muita gente ser torturada, exilado, para a gente conseguir esses direitos. Então, por ser algo muito caro à classe trabalhadora, então nós tratamos a greve com muito carinho e com muita responsabilidade. Sim. Não é algo assim feito de qualquer forma, de forma irresponsável. Vamos fazer uma greve amanhã. Não é assim. Né? Então, até porque tem várias consequências em cima disso. Tem tudo, né? Tudo. E você tem que olhar, Camila, e as pessoas que estão nos assistindo, em primeiro lugar, as pessoas, né? Que se servem. Nós somos servidores. Nós somos pagos para servir. Na ponta, tem os que são servidos por nós. Sim. E a gente também se serve desse serviço público. Então, a gente tem que ter toda essa responsabilidade. São várias coisas aí que estão acontecendo, né, pelo país. Agora eu vou falar com o Edson. Existe algum processo de regulamentação? O problema da regulamentação da lei de greve é uma coisa que ficou perdida lá atrás, né? É quando da promulgação da lei, ali por volta de 89, um ano depois da aprovação da Constituição Federal, e que ficou para ser aprovado em lei complementar. Até hoje, esse arcabouço jurídico que regulamentaria a lei de greve do serviço público, ela não foi aprovada por interesses dos grupos que se revezaram no poder ao longo dos tempos. Se em determinado momento a lei de greve nos interessava da maneira que estava sendo proposta, por exemplo, na época dos governos ligados ao Partido dos Trabalhadores, aos movimentos sociais, várias propostas de lei de regulamentação de greve do serviço público foram tentadas, mas a classe dominante, de uma maneira geral, não concordava com aquelas propostas. Nesse momento agora, uma regulamentação ela não será assim, bem assimilada pelo servidor público, porque a gente sabe que está vivendo num período de exceção, sofrendo ataques de todos os lados, e a gente entende que uma regulamentação de uma lei de greve com um Congresso altamente conservador, como esse agora, ela só vai trazer prejuízos para o serviço público e para os trabalhadores e para a sociedade de uma maneira geral. Sandro, e em relação às etapas? Quais são as etapas prévias, né, que o servidor tem que cumprir para que essa greve de fato aconteça? Camila, a sua pergunta é muito oportuna, mesmo porque para as pessoas que podem não conhecer, eu não sou vereador, eu estou vereador, eu sou vigilante, eu trabalho, estou em greve também, fui dirigente nacional da nossa federação, a Fazubra, que o colega Edson faz parte hoje, por 3 gestões consecutivas. Sim. E também do Sinteste-RN, o meu sindicato, também por 3 gestões consecutivas. E a gente passou por todos esses processos. Quantas mesas de negociação eu não fui, no MEC, no planejamento, e Casa Civil. Sim. Então, tem todo um processo.
Né? Então, ofícios que a gente encaminha antes, solicitando aquelas demandas, aquelas pautas que não são atendidas, ou de greves anteriores que ainda não foram atendidas, burlando todos aqueles acordos que são feitos e assinados, etc. Mandamos esses ofícios, a gente pede audiência, pede para discutir. Normalmente os governos resistem porque não tem o que argumentar, eles não têm o que dizer, aí eles preferem não receber. E aí, a outra etapa seguinte, a gente faz paralisações de um dia, de 24 horas, faz atos públicos, aos poucos, caravanas em Brasília. Então a gente vai aumentando a pressão, né? Aumentando a pressão para ver se o governo se sensibiliza e recebe, não que não atenda, mas que recebe e faz uma proposta, uma contraproposta. Olha, não posso isso, mas eu posso aquilo, o país está nessa situação, nesse parâmetro não dá, mas a gente pode saber fazer estabelecer isso, um diálogo nesse momento, né? É a negociação. Quando trava tudo, o governo não quer receber, não quer dialogar, não quer se comunicar, não tem nada a oferecer ao movimento, chega na hora que a gente diz, bom, então agora já deu, nós já cansamos. E aí a gente faz a assembleia, quem decide se tem ou não a greve não é a direção de nenhum sindicato, não é a assembleia que é formada pela categoria, por todos os trabalhadores daquela base, eles são convocados, se eles vão ou não vão, é a mesma coisa de uma eleição, processo eleitoral, se você não vai, você está dando direito a quem vai votar por você, né? Então, os que vão ali, votam, então é feita a deflagração da greve, mesmo assim se obedece os prazos, a gente olha para a iniciativa privada, que é a lei que está em vigor, a gente tenta fazer uma correlação de prazos, de paralisação, analisando as essencialidades, então é feito, sabe, Camila, tudo com muita responsabilidade, não é assim, atirando a esmo, atirando no escuro, não. Então a gente analisa o serviço de segurança, o serviço de abastecimento d'água, serviço hospitalar, serviços elétricos e por aí vai. Então o comando, ele está ali, que ele é formado por servidores de vários setores, ele vai analisando, olha, setor tal, a gente pode avançar mais, para mais do que esse setor tal, pagamento, né? Enfim, a gente vai analisando e vendo aqueles setores que não podem de jeito nenhum paralisar. Imagina, querer que paralise uma UTI no hospital. É verdade. A gente fica aqui, daqui a pouco a gente volta, 30 segundinhos, eu volto já. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o direito de greve, com a presença de Edson Lima, que é coordenador da FASUBRA, e do vereador Sandro Pimentel, que é da base do Sinteste-RN. Antes de continuar o nosso debate, vamos assistir a uma matéria que mostra o parecer da assessoria jurídica do Sinteste-RN e também a posição da UFRN sobre esse tema. Acompanhe agora na matéria de Miriam Russelli. Na manhã do dia 1º de novembro, houve uma assembleia de greve para definir a continuidade da mobilização de servidores. Na ocasião, o Dr. Carlos Alberto, o assessor jurídico do Sinteste-RN, prestou esclarecimentos sobre a decisão do STF de cortar o ponto dos grevistas. A decisão final ainda não foi publicada. Obviamente, com isso, ela não tem eficácia. Mas o que foi decidido é que a regra agora é que qualquer greve passa a ter, de primeiro momento, a suspensão do contrato, consequentemente, a suspensão do pagamento enquanto perdurar a greve. E só não ocorreria o corte de ponto se e somente se o patrão, o patronal, concordasse em não cortar o ponto e discutir a reposição ao final da greve. Se por acaso essa greve ultrapassasse 30 dias, o tribunal poderia determinar, após uma análise preliminar, poderia determinar o pagamento de 50% dos dias parados e 50% ficaria para a discussão ao final da greve. E delimitou também quais seriam os motivos que seria possível o reconhecimento da legalidade de greve e, consequentemente, a impossibilidade do corte salário. Onde eles disseram o seguinte, que seria legal a greve que fosse promovida por falta de pagamento de salário. O outro motivo é se por acaso fosse descumprido qualquer acordo de greve anterior. O terceiro motivo é que se o Estado ou o gestor utilizasse a negociação coletiva como instrumento de procrastinação da negociação em si. E a última é se não houvesse, em hipótese alguma, a negociação coletiva. Resumo da obra. Hoje, se
a decisão do Supremo prevalecer, tá, não for modificada por algum motivo, a regra hoje é corta primeiro, negocia depois. Significa que a sentença pode ser imediatamente cumprida? Não, não significa isso. Essa decisão, ela não é definitiva, como nós falamos. Ela sequer foi publicada. Tá? Ela vai ser publicada no acórdão. Desse acórdão cabe o que nós chamamos de embargo de declaração, mas esse recurso caberá, se houver, caberá aos mesmos que julgaram agora. A pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFRN, Miriam Dantas, também falou a posição da universidade quanto a essa medida. Mas a nossa posição aqui é o seguinte, vamos avaliar, estamos avaliando, esperar a publicação da decisão, né, oficialmente. A diferença é que agora a gente tem uma decisão judicial, tem uma máxima, né, no direito administrativo, decisão judicial cúmplice. Então, assim, é uma situação, um fato, então, aqui. A universidade vai poder garantir, né, que não vai efetuar o desconto da folha até o término da greve, como a gente fazia nas outras? Não podemos afirmar isso, porque nós não temos autonomia da folha. Quem consolida e quem libera e quem processa a folha, finaliza a folha e libera para pagamento é o Ministério do Planejamento. Eles têm total controle da folha de pagamento. Então, como nós não temos autonomia da folha, nenhum pró-reitor de Gestão de Pessoas vai poder dizer isso, vai poder assegurar isso, que o pagamento, a gente não informamos como o pagamento vai estar garantido, nem o reitor, porque nenhum tem autonomia da folha. Então, também é uma questão que a gente precisa ponderar. Mas a nossa decisão agora é de aguardar a publicação da sentença e aguardar os encaminhamentos do Ministério do Planejamento, que é o órgão responsável para normatizar. Então, o que for possível fazer, a gente vai fazer, mas dessa vez a gente tem uma coisa aqui parando aqui na nossa cabeça, que é ter uma força maior do que apenas vontade e desejo da administração, da reitora ou do pró-reitor de Gestão de Pessoas de qualquer instituição. E agora a gente vai dar continuidade a esse debate aqui com nossos convidados. Sandro, há esse risco de demissão para os servidores em estágio probatório, por exemplo? Olha, há o risco para quem está no estágio probatório e para quem não está. Sim. A nossa vida ela é cheia de riscos. Nós estamos aqui agora, daqui a pouco o teto pode cair. Há uma possibilidade. Sim. Talvez muito remota, de 0,0000 não sei quanto. Então a nossa vida ela é cheia de riscos e nós temos que decidir nos momentos que precisam ser tomada a decisão. Como se posiciona? Não né? é como se posicionar, você vai assumir mais ou menos risco. Isso. É claro que o risco existe. Só que eu entrei na universidade em 1991. Quando eu entrei, eu estava com 3 meses que estava no serviço público. E entrei numa greve, no comando de greve, e essa greve durou 110 dias, mais tempo do que eu já tinha de servidor. Eu não tenho, no histórico das universidades, eu falo da greve das universidades, porque é o que a gente está se tratando aqui, eu não conheço nenhum caso de demissão de servidor por ter feito a greve. Exatamente porque é um direito constitucional. Não é? Então, é claro que alguns governos, eles ameaçam. Já aconteceu em 2001, não me lembro, numa greve em 2001, que o governo suspendeu o pagamento por uma semana, a greve se fortaleceu ainda mais. Então, isso acontece, do governo tentar mandar cortar pontos, suspender salário, tentar multar sindicato, isso... o governo, ele está fazendo o papel dele. Mas não vai de encontro, Sandro, aí, Sim. com o direito que os servidores têm de fazer a greve contra isso? Você não pode, porque se você fizer a greve, você vai ter seu salário cortado, alguma coisa do tipo. Não vai de encontro tudo isso aí? Vai sim, é por isso que nós ganhamos todas até agora. Sim. Porque, olha só, qual é a maior lei do país? A Constituição, correto? Sim, a Constituição, ela diz, se ela não foi regulamentada ainda, não é problema, não é nosso. É do Congresso Nacional, que desde 88 era para ter feito isso. Então está garantido este direito. O que é que normalmente os governos se amparam? Eles se amparam porque para os governos não é interessante ter greve, porque passa a ser uma pressão política sobre esses governos, né? Então eles entendem
de forma subjetiva, eles tentam encontrar algum atalho, Sim. alguma brecha para pressionar, porque agora eu posso, por exemplo, eu estou aqui, Camila, você está presa. Eu posso dizer o que eu quiser dizer. É verdade. Mas se você vai ou não, você vai dizer, não, Sandra, eu tenho o direito de estar aqui falando, Por quê? dialogando De com você. Por quê? contestar, né? Não é de contestar. Então é isso que a gente tem feito. Os governos tentam, é o famoso se colar. Sim. Né? Então eles tentam e a gente tem exatamente os argumentos jurídicos. Por isso que a gente tem uma banca de advogados muito eficiente na Fasubra, no sindicato também. E aí eu quero ser testemunha disso. Tanto o servidor que está no estágio probatório ou aqueles que não estão no estágio probatório, correm mesmo isso, do ponto de vista do risco. Mas, em geral, isso nunca aconteceu, porque não há, menos ainda, nenhuma lei que diga que o servidor em estágio probatório, ele pode ser demitido se fizer greve. Não tem isso em canto nenhum. Pelo contrário, tem uma previsão legal que guarda o servidor em estágio probatório, que diz que o servidor em estágio probatório, ele não pode ser objeto de julgamento da sua análise, da sua avaliação laboral pelo tempo da greve, exatamente porque ele não está trabalhando. Como é que ele pode ser avaliado se o trabalho dele está bom ou mal, está bem ou não, se ele não está trabalhando? Ele está com um lapso temporal dedicado a uma causa que é uma causa coletiva. E pegando justamente esse gancho aí, Edson, existe nessa atual greve que ela pode vir a ser judicializada? Camila, como o Sandro falou, os riscos sempre existem. Inerente à vida do ser humano. Nós tivemos exemplos agora recentes de 2012 e 2014, tivemos greves judicializadas. Nas duas ocasiões, na primeira ocasião foi desfavorável para a gente, porque a gente estava na vigência de um acordo salarial. Então, o Superior Tribunal de Justiça mandou a gente voltar, deu um prazo para a gente voltar, porque a gente estaria rompendo o contrato de trabalho. E a gente avaliou a assessoria jurídica, como o Sandro disse, muito competente, a banca jurídica, a assessoria jurídica nacional da Fasubra, da qual o nosso assessor jurídico que faz parte também, o Dr. Carlos Alberto, orientou que a gente recuasse naquele momento, que não seria interessante. Esse recuo tático de 2012 nos proporcionou em 2015, ao entrar em greve, a gente, antes da greve, a gente protocolou uma ação no Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o governo não tinha cumprido o acordo com a gente. Porque na decisão de 2012, o Tribunal de Justiça disse, o ministro disse que a gente poderia, que a gente deveria voltar ao trabalho, mas o governo seria obrigado, no prazo de um ano, negociar com a gente. O que acabou não ocorrendo. Que foi na época que o governo Dilma estava muito forte, na época da Copa e tal. Sim. E eles não acharam que não necessitavam negociar com a gente. Então, passou 2014, aí tentou na greve 2015, alegou isso, o ministro deu ganho para a gente e proibiu o governo de cortar ponto da gente. Então, essa possibilidade de judicialização existe, mas dependendo da competência da nossa assessoria jurídica, a gente pode tirar isso de letra e virar a nosso favor. Okay? Inclusive, Camila, me perdoe, Edson, também, só para complementar, trazendo para hoje, a realidade de hoje é semelhante, né? Porque na última greve ainda tem acordos da última greve que não foram cumpridos. Então, numa eventual decisão de mandar cortar ponte, o judiciário, o nosso jurídico vai alegar exatamente isso. A greve é legal, é justa, porque tem acordo de greve da greve passada e que ainda não foi cumprido. 2015 ainda não foi cumprido totalmente. É verdade. O próprio governo, ao assumir agora, esse governo atual, a Fasubra solicitou audiência e a ministra falou que, como estavam tomando pé da situação, tal, pediu um prazo até 20 de outubro agora passado para nos dar uma resposta sobre os pontos pendentes que ficaram, que eram pontos que não têm impacto financeiro. Sim. Pontos que têm a ver com a carreira, aprovação aproveitamento de matérias da graduação para capacitação, essas coisas, né? Poder se afastar para fazer mestrado, como os docentes fazem, essas coisas. E eles não deram a resposta, reconhecendo que não tinham cumprido o acordo de greve, não por incompetência, mas porque o governo não tinha tido pé. Então, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje o assunto é sobre direito de greve. Daqui a pouco nós voltamos, 30 segundinhos, não sai daí.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre o direito de greve, com a presença de Edson Lima, que é coordenador da FASUBRA, e com o vereador Sandro Pimentel, que é da base do Sinteste RN. Vamos voltar aqui com o nosso assunto e sobre o que tem acontecido nesses últimos dias, né, Sandro? A decisão do STF de autorizar o corte salarial dos servidores grevistas pode ser aplicada? Você já falou um pouquinho disso, né? Mas sobre essa decisão, particularmente do STF. Olha, primeiro trata-se de uma orientação. Sim. Orientação, né? Eu posso te orientar a cortar o cabelo e você vai dizer, olha, meu cabelo está bonito assim, inclusive é muito bonito, parabéns. Então é uma orientação. É claro que, do ponto de vista, dentro do métier jurídico, eles começam com as orientações. Se não cumpre, então eles acabam judicializando. Mas essa orientação sequer chegou na FASUBRA e muito menos no Sinteste. Então, o que a gente sabe é de imprensa e, obviamente, que a gente leu, né? Leu, mas não chegou ainda para a gente. Então, nós não podemos morrer por antecipação. A cada passo da greve, é muito bem analisado pelo comando de greve, pela direção do sindicato e pela base. Mas eu acho importante, Camila, pode ser que no outro programa da semana passada algumas pessoas não tenham assistido, rapidamente dizer que essa greve ela não tem pauta de salarial, ela tem uma única pauta. Para além de garantir os acordos de greve do ano passado, tem também o principal, o eixo central, que é tentar derrubar a PEC 241, que agora está no Senado, Edson, passou a ser a 55, não é? Que congela os recursos do orçamento para os serviços públicos, de modo geral, por 20 anos. Imagine como é que está a nossa situação hoje de educação, saúde, transporte, habitação. Imagine toda essa grana, todo esse orçamento sendo congelado por 20 anos. Eu vou pegar esse gancho aí do Sandro, Edson. Qual a orientação da FASUBRA em relação a essa greve que está acontecendo agora? Olha, Camila, depois de avaliar o que saiu aí na imprensa, que isso aí remete a uma decisão que foi tirada contra a FAETEC, que é a Fundação de Assistência à Educação Tecnológica do Rio de Janeiro. Sim. Em 2005, me parece, ou 2007. E essa ação, apesar da parte que impetrou a ação ter pedido o arquivamento, o Supremo tirou para si e disse, não, agora a gente vai continuar, porque ele viu ali uma possibilidade de apertar o nó em cima da greve do serviço público. Então, quando foi agora, nada mais oportuno do que nesse momento que o governo, que está tudo assim, caminhando para a gente perceber que é uma grande orquestração, porque o governo faz uma lei, o Congresso aprova com a maioria estupenda que tem lá, o Supremo se pronuncia contrário, fazendo pressão. Vale salientar que o acordo ainda não foi publicado. Sim. Mas baseado nessa ação da FAETEC, o Supremo deu como repercussão geral. Ou seja, a decisão que ele tomou contra a FAETEC vale para os servidores públicos federais, estaduais e municipais. E eles estão usando isso, como a FASUBRA já entrou em greve, então o governo e o Supremo estão usando isso para uma tentativa de nos amedrontar. Como o companheiro Sandro acabou de falar aqui. Ele falou que o governo é um jogo, o governo joga uma carta, aí vai esperar a reação da gente. Se a gente se acomoda, se a gente recua diante daquela ameaça, ele para por ali. Se a gente não recua, ele vai ver que vai passar a ver a gente com outros olhos, vai passar a ver a gente com certo respeito, mais temor, porque está vendo que ali tem um adversário de peso, um adversário preparado, que sabe barganhar também. Então é isso que está acontecendo. Inclusive, Edson, me permite, o governo também faz isso, Camila, em relação a gente, porque para tentar inibir que outros entrem em greve, que outros sindicatos, outros setores, entendeu? Então, acordem para uma determinada coisa. Exatamente. Está em vista aí o risco de uma greve geral agora programado pelas centrais sindicais. Então o governo, a partir do momento que ele tenta frear esse ímpeto, que inclusive começou também, tem que salientar a grande participação da juventude, dos secundaristas e estudantes que estão ocupando escolas, universidades e institutos do Brasil afora, o governo tenta frear esse estopim que está se alastrando dessa forma. Por exemplo, agora o Enem vai ser suspenso agora em algumas escolas que estão ocupadas.
Ou seja, isso é um fruto Isso é concreto bom. da mobilização É bem estudantil. interessante que as pessoas em casa fiquem bastante atentas a isso, né? Um ano inteiro se estudando, é preciso estar atento ao que está acontecendo no país e também para no dia das provas não ter problema, né? Isso. Sobre tudo isso que está acontecendo. Sandro, como o Comando Nacional de Greve vai atuar nesse processo todo? Olha, ele está atuando assim, de forma muito responsável, analisando todas as bases, porque a FASUBRA é uma federação de sindicatos. Então, a FASUBRA não é um sindicato nacional que toma as decisões e os sindicatos de base cumprem. A FASUBRA é uma federação. Me permita, Sandro, só para exemplificar melhor para ela. Certo. A questão do Sindicato Nacional seria, por exemplo, o ANDES, Sindicato Nacional, que ele é um sindicato nacional, assim como o SINASEP, e ele tem seções regionais. É diferente da FASUBRA, que são sindicatos independentes ligados a uma federação. Então, a FASUBRA, no Comando de Greve Nacional, que já está instalado, os colegas avaliam todo esse cenário nacional, toda a evolução da greve em todo o país, porque a greve ela está em construção, a greve é como se fosse um avião que vai decolando ali, ela chega o momento que ela vai subindo e alcança ali o topo e depois, a depender da situação, ela começa a descer. Então, ela ainda está em ascensão, a greve começou agora, uma semana e pouco, em ascensão. Então, o comando vai analisando cada passo desse, cada medição, cada movimentação do governo e ela vai orientando as bases aos sindicatos de base e os sindicatos de base, eles cumprem ou não as orientações que vêm do Comando Nacional, pelo motivo que eu disse, é uma federação. Então, os sindicatos, eles têm, na UFRN, por exemplo, o UFRN e o FESA, que é o que o Sinteste dirige, o Sinteste tem autonomia, através das suas assembleias, para dizer, olha, vou continuar com a greve, vou parar. A FASUBRA está orientando continuar, mas nós queremos parar. A FASUBRA está orientando parar, nós queremos continuar. Então, isso... Eu ia perguntar, Sandro, interrompendo você um pouquinho, em que ponto está a greve agora, né? Tanto para você quanto para o Edson. Ela vai continuar? Como é que está agora, no momento, essa situação toda? Na UFRN, Edson pode dar um panorama nacional, mas eu estou participando das assembleias da UFRN e tanto na Assembleia da terça como na Assembleia da quinta foi aprovada a continuidade da greve, inclusive com todas as pessoas aprovando por unanimidade de votos. Então, a categoria está disposta a enfrentar, porque a categoria entende que é melhor perder os anéis agora do que perder os dedos lá para frente. E nacionalmente, nós temos 39 universidades em greve nesse momento, 11 universidades que não fizeram greve e ainda tem 6 universidades com greve aprovadas que vão entrar nos próximos dias, além de alguns institutos federais que são base de sindicatos nossos, porque como a gente diz, como o Sandro diz, tem sindicatos que têm várias bases. Por exemplo, aqui nós temos 2. Sim. Nós temos a UFRN e temos a UFESA. A UFRN já está em greve, a UFESA ainda não está. Eles estão realizando assembleias, inclusive hoje e na quinta-feira estão realizando a assembleia nos campos deles para dar uma posição nacional. Quer dizer, quando a UFESA está em greve, será mais uma universidade. Não conta o sindicato, conta a universidade, entendeu? É isso. É isso. Obrigada pela presença de vocês, Edson, Sandro. Obrigada pelos esclarecimentos para as pessoas que estão em casa, que precisam entender o porquê que isso tudo está acontecendo. E fiquem atentos, se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintesterrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.